No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Palavras escritas no primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo. Segredos de Deus. No livro de Gênesis, aparece o Senhor Deus, criando os céus e a terra. No livro do profeta Isaías, aparece Lúcifer se rebelando contra Deus e fazendo uma grande rebelião contra o seu próprio Criador, e ele é expulso do céu porque queria montar um trono e ser igual a Deus. Antes da criação, existia o grande exército celestial, aonde Lúcifer governava o grande exército de Deus. Ele tentou montar um trono e ser igual a Deus, mas Deus o expulsou porque a sua glória ele não divide com ninguém. No livro de Gênesis, aparece o Senhor Deus criando o homem do pó da terra. Com o passar do tempo, Deus viu que o homem não era bom estar só. E a Bíblia diz que Deus fez Adão cair em um sono profundo. E da costela que Deus tirou de Adão, formou a mulher. Os anos se passam, a Bíblia não relata quantos anos Adão viveu antes da queda, mas a Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz da serpente e comeram do fruto que Deus ordenou que eles não comessem. Aparece Deus dando a primeira profecia: porém, inimizade entre a serpente e a semente da mulher, e essa te ferirá na cabeça, e você morderá no calcanhar. O próprio Deus profetizou a morte de Jesus no Calvário. Então existem segredos que a Bíblia não revela. Ou seja, o Senhor Deus já sabia que Adão e Eva iam comer do fruto que Deus ordenou que eles não comessem. O próprio Deus, no início de toda a criação, lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus já sabia que um dia Jesus, o seu próprio Filho, teria que morrer na cruz do Calvário. No livro do Apocalipse, conhecido como o livro do fim, o livro das revelações, o livro da ira de Deus, mostra o futuro, o juízo final, o dia em que todos os mortos terão que comparecer perante Deus para prestar conta de tudo o que fez. A pergunta é: como Deus sabe o futuro? Como Deus já sabe como vai ser o fim? No livro do Apocalipse, aparece Lúcifer sendo preso por 1000 anos e lançado no abismo. João
ele teve as revelações do Apocalipse que o próprio Deus mostrou. Existem alguns irmãos que passaram por arrebatamento e eles disseram que no céu existem livros de profecias que Deus escreveu. E Deus sabe o minuto, a hora e o dia em que vai se cumprir. Exemplo, o atentado ao World Trade Center nos Estados Unidos, Deus já sabia. O grande tsunami que devastou o Japão, Deus já sabia. Os jornais anunciam um grande meteoro que está vindo sobre a Terra. No livro do Apocalipse, Deus já confirma. No livro do profeta Naum, mesmo antes de existir carros, o profeta Naum diz que os carros se chocarão pelas ruas no dia do arrebatamento. São segredos que a Bíblia esconde no memorial celestial. Segredos que ao homem nunca foram revelados. E aqueles que buscam conhecer a Deus, buscam conhecer os segredos de Deus, eles se tornam umas pessoas tão puras que Deus arrebata e leva para o céu. A Bíblia fala do profeta Enoque. Enoque, ele andou com Deus e Deus o levou para o céu em vida. O profeta Elias também. Mas aparece João Batista no Novo Testamento batizando Jesus no Rio Jordão. Há mais de 800 anos depois que Elias tinha subido ao céu, agora aparece João Batista batizando no Rio Jordão. E Jesus olha para a multidão e diz: Elias haveria de vir à terra de novo. E eu afirmo que João Batista é Elias na terra. Ou seja, existe reencarnação? São segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Como a nossa mente ela é pequenina, e se a gente começar a pensar muito, a gente fica louco, o correto é se contentarmos com o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler a Bíblia, para que não sejamos enganados com os falsos ensinos. Quem é Deus? Jesus estava nessa terra e ele disse que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus estava em forma humana. O ser humano é parecido com Deus. O que dizer do sol, que resplandece o dia todo, a lua, as estrelas? O que dizer do vento, que ninguém vê o vento, mas muitas das vezes, se o vento vir tão forte, tem o poder de derrubar até prédios. É por isso que Paulo diz: aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguns irmãos que tiveram arrebatamento disseram que no céu todos terão vestes brancas e adorarão a Deus para todo sempre. No céu não existe mais dor nem tristeza. O céu é conhecido como morada celestial, aonde Deus está. Por enquanto nós fica na expectativa de coisas melhores que no futuro terá. Aqui na terra tudo se acaba com o uso. Se você tem um carro,
com o passar do tempo ele se acaba. Se você tem dinheiro, com o passar do tempo ele se acaba. Mas Jesus disse que depois da morte existe a vida eterna. Certa feita, o Senhor Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São segredos que a palavra de Deus guarda em 7 chaves. Segredos que ao homem nunca foram revelados. O que é a água? Se você meter a mão num rio e pegar a água em sua mão, você vai ficar pensando: o que é a água? Se você se deparar diante do espelho, olhar para você, nós somos simplesmente ossos, carne, sangue e pele. O que é o ser humano? Quando a gente passa a refletir, nós vemos a grandeza de Deus e quão maravilhoso é servir ao Senhor, porque Ele tem muita coisa boa para os seus filhos. Existem muitos segredos que ao homem não foram revelados, até muitas coisas que Jesus falou e fez. No Evangelho de João, João escreve e diz: se fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, testifico que todas as folhas do mundo não caberiam escrever todas as maravilhas que Jesus fez na terra. São coisas que aos homens nunca foram reveladas. E antes do planeta existir, onde estávamos? Antes de você nascer, aonde você estava? E quando você morrer, para onde você vai? É momento de nós pensarmos, refletirmos e olharmos para o céu, porque existem muitos segredos que Deus nunca revelou aos seres humanos.